Reclamar é um problema. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números capítulo 11, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você vai poder verificar os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 11. Depois desses pedidos, eu quero compartilhar com vocês do versículo 1 até o versículo 6, que diz: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo chamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Portanto, o que nós queremos destacar aqui são esses dois momentos de reclamação do povo. Esse primeiro momento aqui do versículo 1 até o versículo 3, e depois esse segundo momento de reclamação do versículo 4 até o versículo 6. Mas lembre-se, nós pedimos para ler todo o capítulo, porque nós vamos ver a consequência dessa segunda reclamação ao longo de todo o capítulo 11, algumas coisas que o Senhor vai fazer, as 70 autoridades que o Senhor vai separar ali para ajudar Moisés a conduzir esse povo, e depois o resultado aí dessa murmuração, dessa reclamação do povo. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, deixe-me lembrar que o povo já havia reclamado anteriormente e que o Senhor já havia dado o maná e também as codornizes. Para isso, se você olhar lá em Êxodo, no capítulo 16, lá no versículo 3, vai falar assim: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade, toda esta multidão. E aí a gente percebe aqui depois, mais para frente, no versículo 13, a partir do versículo 13 até o versículo 16, vai falar: no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estava acampado. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. E aí depois a gente vai ver mais para frente que eles vão chamar isso de maná. E depois vem as codornizes aí. Então a gente percebe dois momentos, só que há uma distinção entre esses dois momentos. Se nós voltarmos aqui em Êxodo capítulo 16, no versículo 1, vai falar que toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai.
foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. Portanto, isso acontece no 15º dia do segundo mês depois que eles saíram do Egito. E esse fato aqui de Números capítulo 11, se você abrir em Números capítulo 10, versículo 11, você vai ver que no 20º dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Então, eu preciso lembrar aqui que esse fato que aconteceu, essa reclamação que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 16, foi no primeiro ano deles ali, então, né, depois que eles saíram ali do Egito. Então foi no segundo mês. E aí agora passou aí um mês, e aí a gente vê aí que no 20º dia. Então, aqui em Êxodo é no 15º dia do segundo mês, e aqui em Números é no 20º dia do segundo mês. Portanto, aí 5 dias de diferença, 1 ano e 5 dias de diferença de quando vai acontecer aqui esses fatos. E, portanto, a resposta do Senhor é enviar codornizes, assim como o Senhor enviou lá em Êxodo capítulo 16 codornizes, agora que em Números ele também traz codornizes. Então a gente percebe isso, mas depois, um pouquinho para frente, daqui a pouquinho a gente vai tratar da diferença desses dois eventos. O que eu quero tratar nesse momento é da diferença dos dois eventos do capítulo 11. Um é aqui do versículo 1 até o versículo 3 e o outro é do versículo 4 até o versículo 6. E o que a gente percebe é que o povo reclama. E aí entenda, meus irmãos, entenda essa mensagem. Todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos falando para Deus, a mensagem que nós estamos transmitindo para Deus é que se nós estivéssemos sentados no trono, no lugar dele, nós faríamos melhor do que ele. Isso significa reclamação. Quando você reclama, você está falando com Deus que você faria melhor do que ele não sabe o que ele está fazendo. Essa é a mensagem que a gente transmite para Deus quando a gente reclama. Então a primeira lição que a gente precisa aprender aqui é que nós não devemos reclamar. Nós nunca devemos reclamar. Podemos pedir, mas não reclamar. Reclamar é nós nos opor a Deus, é nós falarmos para Deus que nós somos melhores do que Ele, que as nossas escolhas são melhores do que as dele. E aí então perceba que na primeira reclamação, quando o povo se queixa, o Senhor traz a ira dele, mas você vai perceber aqui ainda no versículo 1, vai falar o seguinte: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, o fato da ira do Senhor ir para as extremidades do acampamento significa que ele foi misericordioso, porque ele poderia fazer esse fogo surgir no meio do acampamento e consumir todo esse povo. Mas ao invés disso, ele foi então para as extremidades do acampamento. Então ele foi lá para a extremidade, mostrando para ele: olha, existe ira, não é verdade? Então tomem cuidado, tem ira e tem misericórdia, então tome cuidado. E aí o povo foi reclamar com Moisés, Moisés intercedeu junto ao Senhor, e aí então apaziguou ali a ira do Senhor nesse primeiro caso. Agora perceba que no segundo caso, o que acontece no segundo caso? A reclamação parte em traduções antigas, vai falar que o populacho, e aqui nessa tradução que eu estou usando, que é a NVI, vai falar que são os estrangeiros. Portanto, a reclamação não surge do povo de Deus, mas surge dos estrangeiros, os estrangeiros, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não viram a revelação do Senhor para esse povo, desde Abraão, chegando aí agora em Moisés,
A distância temporal que existe entre Abraão e Moisés é cerca de 500 anos. Então tem muita história acontecendo. E esse povo estrangeiro não conhece a origem, não conhece a história, não conhece o agir de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Eles não conhecem. Então, cerca de um ano depois que eles estão no deserto com o povo de Israel, eles começam a reclamar. E perceba a reclamação deles. Então, tome cuidado. Porque às vezes a pessoa que está reclamando junto de você não conhece o Deus que você conhece. Às vezes, no seu local de trabalho, a pessoa que está reclamando e que está te induzindo a reclamar, quer seja das condições de trabalho, quer seja de salário, quer seja de qualquer coisa, talvez essa pessoa não conhece o mesmo Deus que você conhece. Então, não caia nessa reclamação, não caia nessa murmuração, porque quando você faz isso, você está falando para Deus que se você tivesse no lugar dele, você faria diferente. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Paulo vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Era um ditado da época, né, do povo gentil, que Paulo vai pegar e vai trazer ali, então, no contexto, quando ele cita esse texto. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Vamos tomar cuidado com a reclamação. E perceba, então, que às vezes a pessoa que está reclamando pode ser inclusive o seu cônjuge, mas talvez seu cônjuge não é convertido. Seu cônjuge não conhece o mesmo Deus que você conhece. Não tem a intimidade que você tem com Deus. Então tome cuidado com as reclamações, que pode ser no local de trabalho, pode ser na sua casa, pode ser no seu casamento, pode ser no seu filho, pode ser no seu pai, pode ser no seu vizinho, pode ser no seu amigo, pode ser qualquer um. Cuidado com as reclamações. E o povo parece que se esqueceu da condição deles, porque olha o que eles vão falar ainda aqui no versículo 4. Ah, se tivesse carne para comer, versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. E aí eles vão falar que eles comiam de graça. Eles eram escravos no Egito. Talvez esse povo estrangeiro não fosse escravo ali no Egito. Acho pouco provável, porque quando lemos lá em Gênesis, a gente percebe que José compra todo o povo ali do Egito, primeiro compra as terras, depois o povo se vende como escravo, portanto é provável que todos eram escravos. E eles acham que eles comiam de graça, e não é porque o Egito dava alimento para eles que era de graça. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles não entendiam a condição deles de escravos. E eu preciso trazer esses dois momentos aqui, porque nesse momento dessa reclamação, se você leu todo o capítulo, você vai perceber que eles reclamam aqui, inclusive, né? Aqui no versículo 6, eles vão reclamar então que só tinham o maná que já vinha sendo derramado sobre a vida deles há um ano. Então o Senhor começou a dar maná para eles, e eles começaram a reclamar do maná que Deus dava, que também era de graça. Então, ao invés deles olharem isso, eles só tinham que colher, mas eles olhavam para o Egito e esqueciam que lá no Egito eles eram escravos e que agora eles são livres. E eles começam a reclamar. E lembre-se que lá em Êxodo, o Senhor dá codornizes, dá o maná e dá codornizes e os alimentam. Mas aqui agora, passado um ano, agora o Senhor vai trazer ira. Se no primeiro momento acendeu-se a ira, Moisés clamou e a ira do Senhor apazigou, agora nesse segundo momento, quando você lê aí a partir do versículo 31, você vai perceber que quando eles vão comer essas codornizes, aí o Senhor traz juízo da parte dele. Então há uma misericórdia da parte do Senhor num primeiro momento, mas se nós insistirmos no nosso pecado, se insistirmos na nossa reclamação, há o juízo da parte de Deus. Como você tem se portado diante das circunstâncias da sua vida? Você tem reclamado ou você tem colocado essas questões diante de Deus, pedindo para Deus trazer um socorro? Você tem clamado pelo Senhor ou você tem reclamado do Senhor? Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.